Momento Saúde e Nutrição. Momento Saúde e Nutrição aqui no 87,9 com a Carla Andréa Metzner. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, tudo certinho? Tudo certo, tudo tranquilo. Hoje o assunto, a gente já tinha falado quarta-feira passada que seria os tipos de sal, né? E vamos falar sobre isso, né? Exatamente. Pra gente começar, o que a Organização Mundial da Saúde, Carla, recomenda em relação ao sal e o sódio também? É interessante nós falarmos sobre isso porque a Organização Mundial de Saúde, ela sempre faz algumas recomendações em vários sentidos, né? Então, assim, em relação ao sal, o que é recomendado, né, de sal e de sódio, que nós devemos ter um consumo em torno de 2 gramas por dia. E a gente acaba utilizando de 2 a 5 gramas por dia, é o recomendado, né? Mas nós acabamos consumindo às vezes 8, 10 gramas, até 15 gramas, né, por pessoa. Então, assim, o que dá isso, por exemplo? 15 gramas dá uma colher de sopa. Imagina 5 gramas, né? Então, assim, só que essas 5 gramas nós deveríamos utilizar o dia todo. Então, essas 5 gramas você precisava fracionar o dia todo. Então, a gente vai falar, nossa, mas é pouco, né? Mas não é, porque você precisa fazer acostumar o teu paladar. Então, assim, se você está acostumado a usar muito sal, você vai sentir essa diferença. E nós temos que lembrar que não é só no sal que nós temos o sódio. Então, assim, nós temos muito sódio em alimentos processados. E, principalmente, as pessoas usam sal e usam caldo de galinha, por exemplo. Ou usam outros tipos de temperos prontos. Esses temperos prontos para carne, por exemplo, essas misturas. Isso tem muita quantidade de sódio. Então, é isso que as pessoas precisam, às vezes, olhar, verificar, né? Às vezes tem lá 500 miligramas de sódio, por exemplo, daí tem que olhar a porção, né? 10 Sim. gramas, por exemplo, às vezes mais. Então, assim, observar um pouco isso, porque o sal, ele é importante na nossa alimentação. Então, assim, para manter o volume plasmático do nosso organismo, até impulsos nervosos, funcionamento das nossas células, ele é necessário, mas com moderação, que o excesso vai sim começar a causar vários problemas de saúde. Atualmente, Carla, no mercado há vários tipos de sal, né? Com diferentes quantidades de sódio e outros também minerais na composição, além de colorações, sabores e texturas diferentes. E quais seriam esses tipos de sais, Carla? É interessante nós falarmos sobre os tipos de sal, porque assim, tem vários, é igual nós falamos do açúcar, né, semana passada. Então nós temos assim, o sal refinado, por exemplo. É esse sal mais utilizado pela população. Eu falo que o sal e o açúcar deveriam ser alimentos caros, mas infelizmente não é, né? É muito barato e daí as pessoas acabam usando muito. Então, se fosse um pouquinho mais caro, as pessoas usariam menos. E aí as pessoas não teriam tantos problemas de saúde, né? Mas o sal refinado é esse sal comum que a gente acaba utilizando. E eles, assim, como ele passa por um processo de refinamento para tirar as impurezas dele, ele acaba perdendo todos os minerais que ele tem. Que o sal, ele acaba tendo os minerais, mas acaba sendo tirado para ele ficar nessa textura mais fina, para ele dissolver fácil, tudo, né? Então ele acaba assim não tendo, só tem sódio mesmo. Você pode ver lá na informação nutricional que não tem nada, né? Não tem nenhum mineral, não só tem sódio. Mineral. E às vezes é acrescentado de iodo, né? Geralmente tem esse acréscimo. Aí tem o sal grosso também, que não passa pelo processo de refinamento só, mas esse sal geralmente utilizado para churrasco mesmo, né? Tem o sal light, que é um sal, assim, interessante, que ele é 50% menos sódio. Então, assim, ele é utilizado muito para quem precisa fazer algum tratamento com restrição de sódio, ou tem pressão alta, por exemplo. Então, tem essa opção de utilizar esse sal light. Aí tem o sal marinho também. O que acontece com o sal marinho? Ele ele é feito mais manualmente, ele é um pouco mais refinado também, só que ele, no processo dele, eles preservam mais os minerais. Então, é a mesma comparação que a gente pode fazer do açúcar branco e o açúcar mascavo. O sal marinho seria o açúcar mascavo, por exemplo, né? Que ele mantém mais os minerais. E agora tem muito, então, falando muito daquele sal do Himalaia, que é o sal rosa, né?
Então esse sal rosa, que é um sal extraído lá do Himalaia mesmo, e ele possui 80 minerais. E ele se mantém esses minerais mesmo. Então, assim, ele tem cálcio, tem magnésio, tem potássio. Se a gente, assim, falar, a gente pode vir falar um dia só do sal rosa, porque, assim, né? Ele tem muitos benefícios. Ele é um sal bem mais caro, né? Mas ele é muito saudável. Então, você também vai precisar saber utilizar. Não é porque ele é saudável que nós podemos utilizar muito dele. Então, pode utilizar, mas utilizar menos. É um sal rosinha, assim, bem interessante mesmo. Ah, que legal. E qual a quantidade de sódio, Carla, é presente nesses tipos de sais que você falou? Então, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia, em 1 grama só de sal, né? Eu falei que a gente tem que usar 5 por dia, né? O sal refinado, que é esse sal comum que a gente utiliza, tem 400 miligramas de sódio em 1 grama. Então, assim, se nós usarmos 5 gramas, então a gente já quase ultrapassa aquela necessidade, que é 2.000 miligramas por dia, né? 2 gramas, né? O sal light, ele já tem 191 miligramas de sódio. O sal marinho tem 390, então ele é um sal que mantém os minerais, só que ele também tem sódio. E o sal rosa, que é o sal do Himalaia, ele também tem 230 miligramas de sódio. Então, ele tem um pouco, né? Mas tem muitos minerais. Então, acaba compensando. Então, assim, todos eles são bons, né? Só que, assim, nós precisamos sempre usar com cautela, usar menos, para que a gente não desenvolva, assim, problemas de saúde, né? Então, pessoas que têm pressão alta, problema nos rins, principalmente. Rins, né? Que ataca muito, é uma grande parcela da população, problema nos rins, né? E daí assim, provoca o ácido úrico, Com daí certeza. dá pedras nos rins. E às vezes as pessoas acham que é só do sal. Claro, o sal é um fator muito grande, porque as pessoas usam muita quantidade de sal. E tem que lembrar que todos os alimentos processados têm sal, tem sódio. Então, cuidar. E cuidar muito também na alimentação que é feita para as crianças. Às vezes os pais acham assim que a criança ali não quer comer, por exemplo, mas não lembra a quantidade de sal que colocou lá na comida. Aí querem que a criança de 2 aninhos, por exemplo, coma a mesma comida que o adulto está comendo. Com aquela mesma quantidade de sal que está colocando para todos na comida. Às vezes a criança não quer comer, mas ela não sabe falar se está muito salgado ou muito doce. Ela só fala que ela não quer, às vezes faz cara feia, né? Então, cuidar muito. Quem tem crianças em casa, ou faça separado para as crianças, ou faça com menos sal para todo mundo, né? Que é o ideal, né? Que é o ideal. Então, assim, quem realmente não consegue comer com sal, coloque depois. Então, que não é o certo ficar com o saleiro na mesa. Mas quanto menos nós utilizarmos, nós vamos conseguir ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. Porque é na alimentação que a gente consegue fazer isso. E usar temperos mais naturais, né? Cebola, alho, salsa, cebolinha. Tem tantas pessoas que têm hortas em casa. Verdade. Pode aproveitar isso, né? Mais orientações, Carla, também a questão do sal rosa pode ser obtidas lá na Nutrivida contigo, né? Isso, nós temos o sal marinho, o sal light e o sal rosa. Olha só. Só não tem o sal comum, né? No mercado. No mercado você encontra. Mas todos os sais, né? Então nós temos lá na Nutrivida. Quem tem interesse de vir lá conhecer, né? A gente vende a quantidade menor, só o sal light, que ele vem um pacotinho menorzinho assim, que a gente não fraciona, né? Mas assim, o sal marinho, o sal rosa, a pessoa quer levar só 50 gramas para ver se vai se adaptar, vem lá e pega aquele pouquinho só para consumir aquele necessário assim, para ver se vai se adaptar também, porque é uma mudança diferente, tudo é o gosto, né, na alimentação que faz diferença. Mas venha lá para Nutrivida, converse conosco lá, a gente tira suas dúvidas, né? Lá na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias. O telefone é 3131 para quem quiser ligar, né? Isso mesmo, bem facinho, né? Valeu, Carla, muito obrigado pelo Momento de Saúde e Nutrição desta quarta-feira. Até quarta que vem. Até, Marcos, um bom dia. Tchau, tchau.